Dia do trabalho e o assunto agora é como ensinar a garotada a fazer tarefas domésticas. Quem conversa com a gente é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, a mãe sempre quer que a criança ajude a deixar a casa em ordem, né? Porque senão também a garotada faz aí uma bagunça geral, Sim. né? Como é que deve começar? Primeiro pelos brinquedos, o que é o ideal para a criança entender que ela precisa ajudar? Então, desde muito pequena a gente precisa ensinar a criança a fazer as coisas como a gente sempre conversa aqui, né? A questão dos brinquedos, porque os brinquedos, eles são pertences da criança, ela entende aquilo ali como se fosse a única coisa exclusiva dela, né? Tanto que é tão difícil ela dividir os brinquedos com os amigos. Começando pelos brinquedos seria um ótimo ensinamento. Então, toda vez que a criança brinca, a criança precisa aprender a guardar os seus brinquedos no lugar ideal, no lugar correto. Se a criança não faz aquilo, o que as mães, a maioria das mães costuma fazer? Vai lá e guarda para a criança. No outro dia a criança vai, brinca de novo, a hora que cansa, deixa tudo ali, o que a mãe faz? Guarda tudo de novo. Então, a criança ela aprende que ela pode brincar, a hora que ela cansou, alguém vai estar ali disponível para fazer esse tipo de trabalho para ela, né? Se a gente ensina a criança, se você deixa o brinquedo ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias ali, a criança ela vai se incomodar, principalmente quando ela perde algum brinquedo que ela, né, não consegue visualizar o brinquedo que ela tanto gosta. Então, é nesse momento que a gente fala, olha, o seu brinquedo está perdido porque você não guardou no lugar correto. Então, para que você não perca da próxima vez, é importante que você guarde, né? Então, esse tipo de ensinamento deve ser feito desde a criança bem pequena. Mas sempre tem aqueles que querem dar um nó na mãe, né? Sim. Que fazem birra e tudo mais. E daí a mãe precisa ser heroína, porque ela precisa, né, ter essa ciência, ter essa consciência de que se ela arrumar, amanhã ela vai ter que arrumar de novo e o filho dela não vai aprender a necessidade de ajudar com essas tarefas, né? Tem que aguentar firme ali. Então assim, se você se incomoda muito com o quarto do seu filho bagunçado, se você quiser arrumar todas as vezes, ótimo, você sempre irá arrumar, né? sempre. Agora, se você aguenta um pouco ali, uma semana na bagunça, com certeza ele irá guardar sim. E coisas como, por exemplo, arrumar a cama, com que idade é ideal de começar a pedir? Quando a criança, depende do quarto da criança, a gente precisa sempre observar aquilo que é perigoso e aquilo que não é, aquilo que pode ou não trazer dano para a criança. Uma criança com 5 anos, por exemplo, ela já conseguiria ajudar a mãe, por exemplo, a colocar os lençóis, né? Ajudar, não colocar sozinha. Coloca o lençol, coloca o travesseiro no lugar correto, estica uma coxa, estica alguma coisa, né, para ficar de enfeite ali na cama. Isso a criança já conseguiria fazer, uma criança de 5 anos. Acontece que tem algumas crianças com 5 anos que não têm a coordenação motora ainda muito desenvolvida. Tem algumas crianças que são desastradas, tem alguns quartos que tem tanta coisa que a criança às vezes pode esbarrar, pode cair. Então, a gente tem que prestar atenção a tudo isso. Se o quarto for livre, né, e se a criança tiver condição de ajudar, ótimo. Uma coisa que a gente não pode fazer, Elaine, é criticar a criança quando ela faz alguma coisa que eu não acho que deveria, né, que deveria estar um pouco melhor. Por mais ruim que esteja o trabalho da criança, a gente sempre deve reconhecer aquilo ali como um fato muito importante. Nossa, você me ajudou, muito obrigada por você ter me ajudado, né? Então, reconheça isso e não fala, nossa, mas você me arrumou, olha o jeito que você me arrumou essa cama. Então, a criança, ela não vê por esse lado. Quando você critica, né, ela vê como, então eu não sei fazer, eu não vou fazer mais, porque talvez eu fazendo, eu vou desagradar. Então, por isso que a gente sempre deve elogiar, por pior que seja o resultado ali do trabalho da criança. Tá, e aí nesse caso, elogia e ensina, elogia e arruma, o que é que faz? Não, nesse dia que você elogiou, você deixa do jeito que está. Daquele jeito. No outro dia você pega, vai pedir para arrumar de novo, você fala assim, olha, agora eu vou te ajudar. Olha só, não fica melhor se a gente colocar talvez um pouquinho mais para cá? Não fica melhor? Olha se fica mais lisinho se a gente puxar um pouquinho para cá. Tenta fazer assim também. Então, sempre ensina e depois fala para a criança, tenta você também fazer assim, veja se você consegue, porque talvez a criança não consiga, ela não tem habilidade para fazer aquilo da maneira como você gostaria que fizesse, né? Então, por isso que a gente precisa avaliar essas habilidades da criança para daí sim depois cobrar. E se ela está fazendo isso para agradar, né? Se você está ensinando uma habilidade nova, para você cobrar alguma coisa que seja exato, que seja correto, que seja perfeito, demora um pouquinho aí, né? Como qualquer coisa que a gente aprende. Agora, às vezes eu vejo mães que falam assim, ó, se não arrumar teu quarto, não vai fazer tal coisa. Isso é válido ou não? É válido quando a criança já é um pouco
pouco maior, que ela já entende, né, as coisas. Uma criança de 5 anos, 6 anos, uma criança de 5 anos, algumas já conseguem entender isso, né? Eu costumo sempre dizer sobre a penalidade. Então, a criança ela precisa sentir que se ela não fizer alguma coisa, ou se ela fizer algo da maneira que os pais estão falando ao contrário, né, será prejudicial para ela. Então, a criança precisa ver o dano dela não fazer, o dano dela fazer errado, o dano dela mentir. Se você só pune com coisas que não tem nada a ver com aquilo que você quer que a criança faça, aí esse ensinamento fica meio ao léu, sabe? Então, precisa ter fundamento. Olha, se você não arrumar o quarto, você não vai ter tempo para você assistir televisão. Aí a criança vai querer assistir televisão. Não, mas você não arrumou seu quarto ainda. Quando você terminar de arrumar o quarto, você pode assistir. Geralmente, a gente costuma impor horários, né? Passou do horário, a criança não arrumou o quarto, por exemplo, acabou o horário dela assistir televisão. Então, amanhã, a gente acredita que essa criança, naquele horário, vai fazer mais rápido para que dê tempo dela assistir televisão. Então, por isso que é sempre bom a gente ter horários e a rotina bem organizada. Tendo horários e uma rotina organizada, uma rotina fixa da criança para ela fazer tal coisa em determinado horário, sabe? O que eu faço antes do almoço, o que eu faço depois do almoço, qual é o horário de jantar, qual é o horário de dormir, né? A gente consegue estabelecer essas metas e, consequentemente, teremos bons resultados. E o ajudar, por exemplo, a mãe a secar uma louça ou até varrer um chão para dar uma força? Então, tudo isso depende da habilidade da criança, né? E do espaço que a gente tem. Por exemplo, varrer, né? Varrer dentro de casa, talvez tenha alguma coisa que possa quebrar, que pode ser perigoso para a criança, a gente precisa avaliar isso aí. Mas a partir dos 5 anos, 4 anos, tem criança que já conseguiria fazer, né, vários trabalhos ali para ajudar, é claro, dependendo de cada criança. Quando eu falo 5 anos, 4 anos, eu preciso pensar sempre, o que a minha criança de 4 anos, quais são as características da minha criança de 4 anos, né? Porque tem crianças de 4 anos mais maduras que outras crianças, né? Então, eu preciso analisar aí essa questão da maturidade da criança. Será que ela não vai se machucar? Será que ela vai estragar alguma coisa que eu não queira, né? E é importante ensinar as atividades domésticas para as crianças? Sim, por mais que alguns, né, estudiosos aí falam que a gente não pode educar os filhos para o serviço doméstico, né? Nós, da psicopedagogia, como a gente segue a linha piagetiana, que é a linha das experimentações, né? Nós acreditamos que qualquer atividade que a criança faça é importante para o seu desenvolvimento. Quando a criança, por exemplo, vai pegar uma vassoura, então o fato dela fazer esse movimento auxilia no seu desenvolvimento cognitivo, porque melhora a sua coordenação motora global, ela vai ter noção de espaço. Quando a criança vai lavar a louça, ela vai mexer com texturas diferentes, com sabão, com a bucha, com a água pode estar mais quente, mais fria naquele momento, ela vai pegar um copo, a textura do copo é diferente da textura do prato, da colher e assim por diante. Então, tudo isso é válido para o desenvolvimento cognitivo, porque às vezes em casa, ou até mesmo na escola, a gente não tem todas as ferramentas que a gente precisa para trabalhar e desenvolver todas as habilidades da criança. Mas a nossa casa é um grande laboratório, né, que pode ser explorado de inúmeras maneiras para aproveitar e a criança desenvolver o quanto, né, o melhor que a gente conseguir. Só não pode ser uma tarefa pesada, né, para a criança, isso, que faça ela se sentir mal. Pesada, a gente não pode cobrar da criança. Se ela não quer fazer aquilo, né, porque às vezes hoje eu não quero fazer, e não é uma coisa, por exemplo, lavar louça. Uma criança de 6 anos, ela não pode ter obrigatoriedade de lavar toda a louça da família, como a gente percebe que algumas mães querem impor, né? Então, a gente precisa ter bom senso na hora de delegar as tarefas para essa criança, né? Assim, são coisas pequenas, mas ela não pode lavar toda a louça, mas ela pode, por exemplo, colocar o prato dela na pia. Ela pode ajudar a colocar a mesa, sabe? Então, são atividades que a gente percebe que não vai machucar essa criança, são atividades que ela pode fazer e que não terá algum problema, né? Tá certo, então. Muito obrigada, Imagina, viu, pela participação.